Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da decisão do STF que aprovou a apreensão da CNH e do passaporte em caso de dívida. Isso está deixando muita gente apavorada e realmente deve, né? Porque o que acontece? Muita gente usa a CNH para trabalhar. O passaporte eu acho que é um problema menor para a maior parte das pessoas, né? A menos que você precise viajar para trabalhar, alguma coisa assim, mas a carteira de motorista muita gente usa. Seja trabalhando como Uber, trabalhando como entrega, ou então indo dirigir até o seu trabalho, né? Muita gente precisa da carteira para trabalhar, para ter o seu sustento. E o Brasil tem 73 milhões de pessoas endividadas, meu amigo. No momento que você dá um direito para o juiz de ir lá e tirar a carteira de motorista da pessoa, é uma coisa bem temerária mesmo. Por outro lado, é preciso lembrar que dívida é dívida, meu amigo. Dívida é contrato. Eu sou contratualista, vocês sabem. Se você assinou um contrato se comprometendo a pagar alguma coisa e não pagou, você está errado. Você tem que pagar essa dívida, né? Então vamos entender esse caso aqui, porque eu tenho sentimentos divididos com relação a essa coisa, e no final das contas, o Cleitinho, por exemplo, fez um vídeo aqui, que eu achei muito... Realmente, é uma coisa que deixa as pessoas preocupadas, né? Pô, caramba, eu estou devendo dinheiro. 73 milhões de brasileiros têm dívidas, né? Então, a justiça vai sair tirando a carteira de todo mundo? Não é bem assim. Deixa eu tranquilizar vocês quanto a isso também. O STF continua sendo um lixo, um entulho autoritário, cheio de coisa errada, mas nesse caso aqui a coisa não é tão ruim assim, eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por Macaco Sem Freio, Meu Macho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a preocupação do Cleitinho e de muita gente é a seguinte: caramba, 73 milhões de brasileiros têm dívidas. Todos esses brasileiros agora podem sofrer esse tipo de ação? Podem perder a sua CNH? Podem perder o passaporte? Sim, podem, existe essa possibilidade, mas não é automático, tá? E na verdade é muito pouco provável. Por quê? Porque a maior parte dessas pessoas que deve dinheiro, deve pouca coisa, deve dívida pequena. Deixou de pagar o carnê da Casas Bahia, deixou de pagar a conta de telefone, é dívida pequenininha, é coisa merreca. Para esse tipo de lei de suspender o passaporte ou suspender a CNH valer, isso tem que ser uma ação de execução na justiça. Isso é muito caro de fazer, então só quando é uma dívida muito grande, ou então quando você tem um credor que quer muito te sacanear, né, o cara tá disposto a pagar para te sacanear, é que ele pode entrar na justiça. Então assim, isso pode afetar todos os 73 milhões de brasileiros endividados? Até pode, mas é pouco provável, tá? Se o seu caso é dívida pequena, é dívida de carnê de prestação, é dívida de conta de luz, conta de água que você não pagou, esse tipo de coisa, é muito pouco provável que isso tenha algum problema, né? E tem esse outro aspecto também que eu gosto de ressaltar para todo mundo, que se você fez uma dívida, meu amigo, você tem que pagar, cara. Se você se comprometeu a pagar aquela prestação, você tem que pagar, não tem esse negócio não, né? Tem muita gente por aí que, de fato, esconde patrimônio para não pagar a dívida. A gente está falando aqui, de novo, não estou falando aqui agora de pessoa que está devendo carnê da Casas Bahia, conta de telefone, coisa pequena, né? A gente está falando de gente que está devendo milhões de reais por aí, que fez alguma dívida grande com alguma pessoa, com algum banco, e aí o que fez, né? Transferiu os bens todos para nome de outras pessoas, e aí o banco não tem como cobrar essa dívida, a pessoa não paga, coisa e tal. Então, assim, esse caso aqui eu também não tenho tanta certeza que é injusto não, porque tem que forçar a pessoa a pagar a dívida dela também, né? A pessoa deveria pagar essa dívida. É que isso deveria estar dentro de uma justiça libertária embutido no contrato. A justiça libertária, ela tem essa ideia de que você tem que manter o seu nome, né? Se você perde o seu nome... Repara como é que a coisa já é mais ou menos assim, né? Para o pessoal da dívida pequena, isso já funciona. Você fica com o nome no SPC e não consegue comprar mais coisa no crediário, né? Para dívidas grandes, o pessoal quer cobrar mesmo assim, a pessoa já entra no SPC, mas também quer cobrar esse negócio, tirar bens e coisa e tal, né? Então, essa coisa toda é assim, isso só vale para ações da justiça de cobrança, não é para dívida de SPC e Serasa, tá? E aí o que acontece? Outra coisa que é importante ressaltar, essa regra já existe desde 2015, tá? Isso foi introduzido no Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, que foi aprovado em 2015. Se você entrar aqui no artigo 319, não, desculpa, 139, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. Ou seja, o que o juiz pode fazer num processo aqui? Tem um monte de coisa que ele pode fazer aqui. O item 4 está aqui, ó, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Prestação pecuniária é pagamento em dinheiro. Então o que está dizendo esse artigo aqui que é uma inovação em relação ao Código de Processo Civil que tinha antes? Antes, o juiz poderia fazer um monte de medidas que estavam previstas no próprio Código de Processo Civil, que eram basicamente a colocar o bem em penhora, né? Penhorar bens. Então, tipicamente, o Código de Processo Civil, o antigo e o novo também, permite isso. Se você está devendo dinheiro para uma pessoa, a pessoa pode ordenar a penhora de bens seus para forçar o pagamento dessa dívida. Então, se você tiver um carro no seu nome, se tiver um imóvel no seu nome, se você tiver bens, ações, alguma coisa assim no seu nome, até dinheiro na conta corrente, o juiz pode determinar que essas coisas sejam penhoradas e tiradas para pagar a dívida, né? É um processo complicado, é um processo doloroso, mas o que acontece? O que acontece na prática? Muita gente, sabendo que está com a dívida, transfere os bens para nomes de familiares, para a mulher, para o filho, para o tio, para a mãe, para o pai, ou abre uma empresa no exterior e bota os bens todos no nome dessa empresa no exterior, de forma que a pessoa mesmo não tem mais nenhum bem no nome dela. Aí o que acontece? Se tiver uma ação de execução e ela tiver esse problema, não vai ter problema nenhum, porque não tem nada para penhorar. E se não tem nada para penhorar, não tem nada que o juiz possa fazer para cobrar essa dívida. O que esse inciso está colocando aqui, o inciso 4, é que ele pode usar outras medidas coercitivas, mandamentais e coisa e tal. E o que isso significa na prática? Significa, entre outras coisas, cortar a CNH da pessoa, cortar o passaporte da pessoa, né? E esses casos, e de novo, a gente não está falando aqui de dívida de Casas Bahia, dívida de R$200, R$300, até dívida de R$1.000, R$2.000, não está falando de dívidazinha pequena, a gente está falando de dívida grande. E o que pode acontecer nesse caso aqui, né? O juiz pode determinar que a pessoa está escondendo riqueza, ela é uma pessoa com capacidade de pagar aquela dívida e não tem bens no nome dela porque está ocultando essa coisa, e aí ele pode determinar essas outras medidas para fazer valer o pagamento, né? Então essa é a história da decisão já existe desde 2015. Só que o que acontece? Já tem um monte de decisão na justiça normal, aprendendo o CNH das pessoas e coisa e tal, um monte de coisa nesse sentido, né? Só que há um questionamento nisso daqui. Por quê? Porque quando você corta a CNH da pessoa e você corta o passaporte da pessoa, você está restringindo a liberdade daquela pessoa. E existe um negócio chamado Pacto de San José da Costa Rica, que tem força de subconstitucional no Brasil. É acima das leis todas, é abaixo da Constituição, mas acima das leis todas. Que é essa lei aqui, né? Que é uma lei do exterior internacional, mas que vale no Brasil, tem o valor, né? E essa lei aqui, em determinado momento, ela fala aqui, ó, deixa eu ver aqui como é que ela fala. Aqui, ó. Item 7 do artigo 7º, direito à liberdade pessoal. Então isso daqui é uma coisa que tem peso de Constituição no Brasil. Aqui, ó. Ninguém deverá ser detido por dívida. Então, ou seja, existe um princípio legal que o Brasil admite, que você não pode ser preso por dívida. Se você estiver devendo muita grana... Existem países que não tem isso, tá? Por exemplo, no Oriente Médio, no Emirados Árabes Unidos, diz que tem um monte de Ferrari no aeroporto lá, abandonada, porque o pessoal ficou rico lá na coisa, mas ficou devendo muito dinheiro. Aí, pô, quando viu que ia ser cobrado, que ia pra cadeia, porque lá, dívida da cadeia, o cara vai com a Ferrari dele pro aeroporto, pega um avião e some do Emirados Árabes Unidos, né? Porque senão ia parar na cadeia, né? Enfim, tem vários países no mundo que tem prisão por dívida, mas o Brasil não tem. A não ser, como você pode ver aqui, a exceção é: este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competentes pedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Então, não vale especificamente para pensão alimentar. Por isso que você dever pensão, você vai para a cadeia sim, né? Isso é o que está aqui a lei brasileira. E, de novo, se fosse na ética libertária, se fosse no mundo libertário, isso tudo estaria em contratos, não estaria em obrigações e leis como está aqui. Mas, de fato, essa é a lei que se aplica ao Brasil neste momento, né? Então, ou seja, aí o que o pessoal está argumentando? Qual que foi o argumento que o pessoal colocou? Olha só, quando você diz aqui, quando você está tirando a minha CNH, você tira a minha liberdade. Tirar a liberdade é, de certa forma, que o artigo que é o direito à liberdade pessoal. Então, a detenção, né, você tirar a carteira de motorista, de certa forma, é uma prisão que você está fazendo, você está me impedindo de guiar.
tirar o passaporte, você está me impedindo de sair do país, né? Então, esse é o argumento, e esse argumento foi sendo discutido na justiça e isso chegou no STF. Então, a decisão que você tem agora é justamente, de um lado, já tem um monte de gente tendo CNH apreendida por aí, um monte de gente tendo passaporte apreendido por aí na justiça, tá? Mas não são, você que está devendo a Casas Bahia, que está devendo conta de... Não é você isso aqui é pra gente que deve muito dinheiro, tá? Assim, em tese pode, tá? Em tese qualquer dívida pode ser cobrada na justiça, mas é que é muito raro o pessoal cobrar, porque é caro cobrar essas dívidas na justiça. Então, a decisão que aconteceu aqui foi a decisão que foi uma discussão entre o Fux e o Edson Fachin, né? E a conclusão final que eles chegaram é que você pode aplicar as medidas, mas o juiz deve observar a proporcionalidade e executar de forma menos grave ao infrator. Ou seja, o que ele diz aqui? Tirando a hipótese do devedor de alimentos, devedor de alimentos vai para cadeia, meu amigo, não tem esse negócio não. Devedor de alimento aqui no Brasil vai para cadeia, aliás, em qualquer lugar do mundo, tá? Vai para cadeia. Mas, tirando o caso do devedor de alimentos, se você deve alguma coisa para alguém, o que pode acontecer se a pessoa não trabalhar nisso, se a pessoa realmente tiver sinais externos de riqueza, mas não tiver bens no seu nome, o juiz pode aplicar esse tipo de princípio. Então, o importante notar é esse tipo de coisa. O juiz tem que chegar à conclusão que você pode pagar essa dívida, mas você não quer pagar essa dívida e você está escondendo os bens, e aí ele pode determinar esse tipo de coisa. É basicamente o que foi definido aqui pelo STF, né? Então, essa decisão por dívidas é uma coisa que, assim, é um absurdo completo e coisa e tal, eu não classificaria isso, tá? É meio problemático, realmente. Eu concordo, quem tá com dívida pode ficar preocupado com isso. Mas, por outro lado, lembra, né? Ninguém te obrigou a fazer dívida. Você comprou alguma coisa porque quis, você fez a dívida porque quis. E quando você assina um contrato, você deve cumprir esse contrato, né? Então, é o que eu falo aqui. É um caso problemático isso daqui, é um aumento do poder do Estado sobre o indivíduo, certamente é um aumento do poder do Estado sobre o indivíduo. E isso estimula o libertarianismo? De certa forma, sim, sabia? Porque uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é se estabelecer no Paraguai, adquirir a nacionalidade paraguaia, muita gente tem feito isso, e tirar sua carteira de motorista no Paraguai. Como você pode usar a carteira de motorista do Mercosul aqui no Brasil, e você tem o passaporte do Paraguai, você meio que, né, passa em branco nisso daqui. É o que eu falo para vocês, essas medidas que o governo tenta fazer para tentar fazer o governo não resolve problema nenhum, a verdade é essa. O governo tenta resolver o problema da dívida do cara que não quer pagar, ele não consegue resolver, o governo é muito ineficiente no final das contas e está ficando cada vez mais ineficiente à medida que o tempo passa, né? Então assim, eu acho que é uma grosseria, é uma coisa que não deveria, mas não é esse pavor todo que o pessoal está colocando, que você que está devendo aí o carnezinho da Casas Bahia vai perder a sua CNH. Não é tão fácil assim. Pode acontecer? Pode acontecer. Em tese, dívida é dívida. Se tiver alguém, se estiver devendo 3 centavos para alguém, o cara quiser te sacanear, ele pode fazer um negócio desse. Mas é difícil de acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.